Boa noite a todos. Bom revê-los mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, que nada mais é do que uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, ter aqui uma experiência real com Deus. Vidas opostas. Esse é o título da nova série de mensagens que hoje nós estamos iniciando. Vidas opostas. Opostas pelas escolhas, situações similares, decisões diferentes e resultados muitas vezes surpreendentes. Queridos, essa tem sido a história de cada um de nós. Tua história, minha história. Uma história repleta de escolhas. Escolhas que invariavelmente todos nós fazemos durante toda a nossa vida. Mas eu pergunto a cada um de vocês nesse início de noite: o que leva o coração humano a agir de maneira oposta diante de circunstâncias semelhantes? Em grande parte, isso deve-se às prioridades que, querendo ou não, regem a sua atitude, a minha atitude, a nossa perspectiva de vida que nós temos diante de cada situação. Durante as próximas semanas, nosso principal objetivo é analisar a experiência bíblica de pessoas que, como você e como eu, que diante das mesmas circunstâncias, diante das mesmas possibilidades, fizeram escolhas distintas, escolhas diferentes. E decisões que resultaram, de uma forma ou outra, em sérias consequências para a vida dessas pessoas que estaremos analisando. Nós queremos aprender juntos, queridos, como as decisões que você e eu tomamos, mesmo nas coisas mais corriqueiras, nas coisas banais da vida, do dia a dia, podem trazer grandes e muitas vezes duradouras consequências para a nossa jornada. E eu espero que você possa fazer planos de estar conosco durante as próximas 5 semanas, incluindo hoje essa é uma série de 6 partes, e é o meu sincero desejo que no final desse período nós possamos aprender a importância do nosso relacionamento com Deus, no nosso dia a dia, como a nossa maior prioridade, para que esse relacionamento nos leve a tomar decisões apropriadas. E nesse momento eu convido você a acompanhar a leitura da primeira dessas experiências. Você pode ler, acompanhar no telão. E nós encontramos logo no início da palavra de Deus. Logo no início, no capítulo 4, nós encontramos o relato, queridos, de 2 irmãos. Na realidade, dos primeiros irmãos. Ouçam, acompanhem com atenção aquilo que leremos. E o texto bíblico diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão.
Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Queridos, é assim que a Bíblia, a palavra de Deus, traz o triste relato do primeiro assassinato. Só que este não é um relato cercado de mistérios para descobrir quem é o culpado. E obviamente naquele momento não havia muitos suspeitos. Moisés, o autor do livro do Gênesis, ele aponta claramente para o fato de que Caim, em um ataque de ira, mata seu irmão Abel. Caim é o culpado. Abel, por outro lado, foi aquele que agradou a Deus. Caim não. E nesse mundo, querido, existem aqueles que preferem seguir a Deus e a sua orientação, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo mundo, existem pessoas que preferem seguir seus próprios caminhos. 2 irmãos, bem diferentes um do outro. Mas as diferenças entre Caim e Abel não começaram, queridos, no momento em que ambos trouxeram ali seus sacrifícios a Deus, ao Senhor. Caim era o primogênito, como vimos, e Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Mas em pouco tempo eles desenvolveram o seu caráter de uma maneira bem diferente. O mesmo pai e a mesma mãe, mas eram diferentes. E aqueles que aqui são pais sabem muito bem o que eu estou falando. Nossos filhos, como são diferentes uns dos outros. E a maneira pela qual eles viam o mundo ao seu redor era diferente. E aqui é válido ressaltar que não existe nada demais em ser diferente. Não, não. Deus nos criou de maneira distinta. Nós somos diferentes uns dos outros. Não há uma pessoa como nós. Você é único. O problema, queridos, é quando o nosso caráter se torna uma barreira entre nós e Deus. E no caso de Caim e Abel, as diferenças já começaram desde o início com seus próprios nomes. Caim significa possessão, força. E isso nós vemos na autossuficiência. Era um rapaz que era senhor de si. Já Abel, o nome significava sopro, respiração, a fragilidade, a temporariedade da vida daquele rapaz. E o nome desses 2 irmãos pinta um quadro bem claro sobre a realidade da sua vida. Só que as diferenças não param aqui nos nomes. Os 2 irmãos, eles cresceram e tomaram decisões bem divergentes em relação à formação profissional que fariam da sua vida. Abel decidiu fazer veterinária e tornou-se ali um pastor de ovelhas. Caim decidiu fazer agronomia e ele tornou-se um lavrador do campo, da terra. Ambas profissões do ponto de vista humano são normais, perfeitamente apropriadas. No entanto, queridos, houve um momento em que ambos se depararam com uma escolha. A maneira de relacionar-se com Deus. E aqui, nesse momento, as diferenças, que aparentemente eram desprezíveis, banais, corriqueiras, foram tornando-se fundamentais. A experiência desses 2 irmãos apresenta, queridos, verdades profundas em relação ao compararmos as diferenças de personalidade que ambos foram desenvolvendo. E o que é interessante é que nessa história, na história desses 2 irmãos, nós encontramos, queridos, a história de cada um de nós. Por quê? Simples. A raça humana sempre se dividiu em 2 grupos. Aqueles que seguem o que Deus pede e aqueles que seguem o seu próprio caminho. Aqueles que decidem obedecer e aqueles que decidem se rebelar.
Aqueles que decidem fazer a vontade do Pai e aqueles que decidem fazer sua própria vontade. Prestem atenção nessa experiência que nada mais retrata o que acontece na vida real. Loser, já a 10ª vez seguida que eu ganho de você. Também, você é mal viciado nesse jogo, a gente só joga esse. Eu não quero mais jogar esse jogo. O que você quer fazer então? Ah, eu quero fazer outra coisa. Vamos brincar de boneca? Que brincar de boneca? Olha pra minha cara de que vai brincar de boneca, Isabel. Ai, como você Isso é homem, chato, sai. Caio. Muito chato. Crianças, vocês precisam me ajudar. Oi, Criança papai. é você, ó. Olha, realmente não vai dar. A sua mãe está em Brasília e não dá para fazer tudo sozinho. Eu vou ter que trabalhar agora e eu preciso que vocês me dêem uma força aí. Olha, quem sabe cada um de vocês fazer o seguinte. Arrume o quarto de vocês, você arruma o seu quarto, você arruma o seu quarto. E daqui a pouco, quando eu voltar, mais tarde, no final do dia, a gente conversa, tá bom? Tá bom, papai. Tá bom. E juiz vocês dois, tá bom? Obrigado. Tá bom. Ai, que saco, Isabel. Justo hoje que a gente não tem aula. O dia tá lindo lá fora, é dia de sol, pra gente aproveitar. Ah, eu quero sair pra brincar, não quero ficar aqui dentro arrumando o quarto. Ah. Mas também a gente arruma rapidinho, vai. Rapidinho. Papai faz um monte de coisa pra gente. Deixa de ser mal agradecido, Caio. Ai, tá bom, puxa saco, eu vou arrumar o quarto. Mas agora não. Não? Agora eu vou andar de patins. Tchau. Tchau. Ai, sozinha arrumando o quarto. Nossa, que bagunça. Ai, 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 ai. Ah, nossa, demais. Pronto. Fácil. Ai, tem uma amiga. Pronto. Oi, Oi, Isabel. Nossa, já arrumou seu quarto? já. Ah, então arruma o meu agora. Ai, deixa de ser folgado, Caio. Eu não vou arrumar o seu quarto. Ai, que menina chata. Tá bom, eu vou arrumar. Arruma logo, tá? O papai já tá chegando. Já sei. Pronto. Já? Que é isso na sua mão? Não, fiz Deixa eu melhor. ver. Sai. Deixa de ser curiosa, menina. Sai. Você vai O que ver. você fez? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sai, sai, sai. Ai. Crianças. Oi, papai. Oi. E aí? Papai, vem ver meu quarto. Eu arrumei tudinho, ó. Nossa. Ela se acha, né? Falou alguma coisa, cara? Você não acha que tá lindo o quarto, pai? Não, Olha tá que bonito, muito né? bom, olha só, olha que muito bom, filha. Olha, parabéns, viu? Poxa vida, meus parabéns. Isso, muito bom mesmo, viu? Parabéns. Obrigada. Bom, e o seu, Caio? Vamos lá ver então o seu quarto? Quarto? Hã? É o seu quarto. Você arrumou, não arrumou? Eu É. com certeza ele tá. Então, pai, eu tenho uma surpresa pra você. Uma surpresa pra mim. Surpresa. Fiz um poema. O quê? É um poema aqui, com a minha letra. Um poema. É, poema. Posso poema. ler? Leia o poema. Falar no meu pai é falar de amor, carinho e dedicação. Meu pai cuida de mim e me protege aonde quer que eu for. Ele sempre me ajuda e faz tudo por mim. Obrigado, papai, meu super-herói, por me amar tanto assim. Puxa, Caio. Muito bonito. Obrigado. E com o quarto arrumado vai ficar melhor ainda, não é? Então, pai, essa do quarto eu vou ficar devendo. Como assim, devendo? Você não arrumou seu quarto? Caio, mas
Tudo que eu pedi para você é que você arrumasse o quarto. Eu não pedi outra coisa. Mas, pai, não deu tempo. Eu tive que ficar escrevendo e não deu tempo de arrumar o quarto. Mas eu fiz aqui, você mesmo gostou. Sim, eu gostei, mas não seria muito mais fácil? Não seria muito mais verdadeiro se você tivesse feito o que eu pedi? Demonstrasse isso que está escrito aí em atitudes, fazendo o que eu pedi. Agora, você não faz exatamente o que eu peço e, filho, eu te amo, mas faça igual a sua irmã. Quem sabe se você arrumasse o quarto, filho? Olha... Ai, que droga, ninguém me entende nessa casa. Caio, então vamos brincar de boneca? Que brincar de boneca, o quê? Mas boneca tem Sai. carrinho, Caio. Eu quero uma irmã. Fazer a vontade do Pai ou fazer sua própria vontade. Queridos, na experiência desses dois irmãos, Caim e Abel, nós encontramos preciosas lições para a nossa própria vida. E a primeira delas é a seguinte: fé e obediência são a base do relacionamento com Deus. Ambos ofereceram uma oferta ao Senhor, mas diz o texto bíblico que de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Mas por quê? Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque ele apenas aceitou a oferta de Abel. Queridos, através dos séculos, os teólogos têm apresentado inúmeras razões para justificar a atitude de Deus. Talvez Deus esperava um sacrifício animal com derramamento de sangue para a expiação do pecado. Outros teólogos dizem que Deus deve ter dito a Caim que uma oferta de produtos da terra não era suficiente, mas ele ignorou a Deus. Mas a resposta, queridos, encontra-se no Novo Testamento. No livro de Hebreus, nós lemos que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Percebem, queridos? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E esse aqui é o segredo. Uma vida de fé em Deus. Abel sabia muito bem que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Abel o levou a agir de acordo com aquilo que Deus havia pedido. Nada mais, nada menos. Mas o mesmo não aconteceu com Caim. Ele simplesmente agiu de acordo com aquilo que ele achava ser correto. E aqui, queridos, é importante salientar que existem duas formas de adorar, de agradar a Deus: através da fé genuína ou através do nosso próprio ego. No entanto, a história desses dois irmãos, lá nós encontramos, queridos, uma razão mais profunda para que a oferta de Abel, um cordeiro, fosse aceitável a Deus e não os frutos que foram oferecidos por Caim. Ambos, Caim e Abel, sabiam da providência que Deus havia tomado para a salvação humana. Ambos, Caim e Abel, compreendiam muito bem o sistema de ofertas que Deus havia estabelecido. Ambos, Caim e Abel, sabiam muito bem o significado do sacrifício. O sacrifício apontava para a expiação que um dia ocorreria. Ocorreria com aquele que seria enviado por Deus, Jesus Cristo. Ambos, Caim e Abel, sabiam o porquê de seus pais terem sido vestidos com peles pelo próprio Deus, como resultado da morte daquele primeiro animal. Portanto, queridos, Abel aproximou-se de Deus não confiando em seus próprios méritos. Abel tinha um espírito de fidelidade. Abel via a justiça e a misericórdia que Deus intentava estabelecer a eles. Abel via o meio de resgate para a raça humana. E com gratidão Abel aceitou a esperança da redenção. E por essa razão, seu sacrifício, o sacrifício de Abel, foi aceito por Deus. Pela fé, Abel foi obediente ao Senhor. E assim viveu a realidade apresentada no Novo Testamento. Quando Tiago, ele escreve da seguinte forma, descrevendo exatamente essa esperança. Assim também a fé, por si só,
se não for acompanhada de obras, está morta. E poucos versos depois, Tiago mais uma vez afirma: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Queridos, é simples. Abel creu e obedeceu. Ponto. Ele creu e obedeceu. Mas ao mesmo tempo Caim agiu de uma forma contrária, uma forma diferente. Ele acariciava dentro de si sentimentos de rebeldia, sentimentos de desobediência, sentimentos de independência. Ele reclamava constantemente contra Deus, em virtude da maldição pronunciada a seu pai Adão contra o planeta Terra. Diz a palavra de Deus: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. E ao saber disso, Caim achava injusto ter que trabalhar tanto, com tantas dificuldades. Ele era o homem do campo. E ele sabia o sacrifício para que os resultados pudessem ser alcançados. E ele pensava consigo mesmo: já que é tão difícil limpar, plantar, cuidar, esperar, colher, já que eu trabalho tão duro, eu vou oferecer aquilo que eu tenho, não aquilo que Deus pede. Ele podia estar pensando: para Abel é fácil, né? Ele cuida dos animais, fica um dia inteiro lá ao seu lado, para ele é fácil. E Caim achava, queridos, Caim achava, e me permito dizer com sinceridade a todos vocês, Caim achava, como muitas pessoas hoje em dia, que é uma fraqueza seguir exatamente aquilo que Deus pede em sua palavra. Ele tinha um caminho melhor. E como resultado, queridos, Caim preferiu seguir o caminho da independência. Ou melhor, o caminho da dependência própria. Caim confiava em si. E assim ele decidiu viver. Viver por si. E ele, portanto, decidiu trazer os seus frutos. O fruto da terra. Aquilo que era o produto do seu trabalho. E não aquilo que Deus havia pedido. Não aquilo que Deus havia estabelecido. Queridos, quando nós olhamos o mundo do ponto de vista religioso, existem diversas religiões não cristãs. E a grande parte delas, o homem pode confiar em seus próprios esforços para atingir salvação. Dou um exemplo a vocês. Por exemplo, a fé islâmica. Na fé islâmica, há 5 pilares que cada muçulmano deve seguir. O primeiro deles, eles necessitam recitar o credo muçulmano, o Sharaha, que diz o seguinte: não há outro Deus além de Alá, e Maomé é o seu mensageiro. Segundo passo, segundo pilar da fé islâmica, o muçulmano deve orar 5 vezes ao dia em horários fixos, aquilo que eles chamam da Salah. Terceiro pilar, dar esmolas de acordo com os seus bens, aquilo que eles chamam de Zakah. Devem praticar o ritual do jejum, principalmente durante o Ramadã, que vimos há poucas semanas atrás. Saum. E fazer pelo menos uma vez na vida uma peregrinação até Meca. Eles chamam isso como Hajj. É uma religião, querido, centrada em esforços próprios, pessoais, humanos, para alcançar a salvação. Assim agindo, você encontra sua salvação. E muitos cristãos pensam que o que nós precisamos não é de redenção, de transformação. Muitos cristãos pensam que o que nós precisamos é simplesmente um desenvolvimento, um aprimoramento na nossa vida de maneira pessoal, um aperfeiçoamento pessoal. Ouçam, queridos, com atenção o que foi escrito há mais
de um século atrás, por uma comentarista bíblica. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é nossa única esperança. E se você duvida disso, é só você olhar ao seu redor. Olhamos o nosso mundo e vemos aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Me assusta, queridos, a ver as decisões que muitas pessoas tomam. Essa semana eu estava preparando uma outra mensagem e me deparei com uma notícia que me surpreendeu. Isso aconteceu de maneira real há 3 dias atrás. Não numa cidade desconhecida, mas nos Estados Unidos, na cidade de Indianápolis. Uma mãe precisava sair e não tinha onde deixar seus filhos. Pegou os seus 5 filhos e colocou-os dentro de um closet, dentro de um armário. E para que eles não fizessem nada de errado, ela fechou o closet com a cama e lá eles ficaram por horas. No retorno, 2 dos seus filhos estavam mortos. Uma menina de 5 anos e uma menina de 3 anos. Um menino de 3 anos. O que o coração humano faz? Por ignorância, por egoísmo, a decisão humana. Queridos, sem dúvida alguma, esse é o quadro do nosso mundo. Um exemplo. Diariamente, constantemente, em todas as cidades desse planeta, vemos coisas bárbaras acontecendo. Queridos, nós não podemos nos esquecer de que não há salvação, segundo a palavra de Deus, em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Mas retornando aqui à experiência de Abel e Caim, ambos ergueram seus altares, ambos apresentaram sua oferta. O primeiro com fé e obediência, o outro em arrogância, o outro em estado de rebeldia. O resultado, o fogo do céu consumiu o sacrifício de Abel. Como nós vimos outras experiências na Bíblia, experiência de Davi, de Elias, de Salomão, experiências em que Deus se manifesta enviando o fogo do céu para a consumação de um sacrifício. Mas a oferta de Caim, as frutas ali viraram guacamole com o calor do dia, mas nada aconteceu. Queridos, a grande diferença entre ambos não era apenas e tão somente o tipo de oferta que trouxeram a Deus, não. A grande diferença entre ambos foi a atitude, a motivação por detrás da oferta. Portanto, a segunda lição é que motivação, queridos, é tão importante quanto a ação. E ouçam com atenção. Deus não se deixa impressionar por aqueles que fazem o que é correto pelas razões erradas. Vou repetir. Deus não se impressiona por aqueles que fazem o que é correto pelas razões erradas. E essa é uma verdade que é apresentada repetidas vezes através das Escrituras. No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus Cristo disse a respeito dos fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes, queridos, o ser humano pode ser dirigidos por motivos deploráveis, mesmo quando faz aquilo que aparentemente é certo. Em outras palavras, sendo bom no pior sentido da palavra. Ser bom no pior sentido da palavra. Eu pergunto a você, qual é a motivação que você tem de seguir a Deus? E quando falamos de motivação, querido, seria muito bom para nós descobrir quais são os motivos que nos levam a agir como nós agimos nas mais diferentes dimensões da nossa vida. Por que eu sou agradável com algumas pessoas e com outras não? Por que eu sou generoso com uma causa e com outra não? Por que eu busco a Deus de uma forma e de outra não? Qual é a motivação que te trouxe hoje aqui?
Você não tinha o que fazer hoje à tarde? É legal vir na Nova Semente? Buscar um namorado, uma namorada? Ampliar aí possíveis contatos de negócios, né? Rever amigos? O que fez com que você viesse hoje aqui? Qual é a sua motivação? Ou será que foi realmente para ter uma experiência real com Deus? Queridos, nós precisamos reconhecer que nossos motivos são importantes para Deus. E que nós não podemos nos contentar com uma vida dirigida por motivos egoístas. Só que infelizmente foi esse o caso de Caim. Ele decidiu agir de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua vontade. Ele quis adorar a Deus, mas do jeito que ele idealizou como o correto, dentro da sua própria motivação. E isso trouxe, queridos, profundas implicações à vida daquele rapaz. O que nos leva à próxima lição que nós podemos extrair desse relato de Caim e Abel. Queridos, a rebeldia, o pecado, traz sérias consequências. Ao ter a sua oferta rejeitada, segundo nós lemos, Caim ele fica extremamente irado. Seu semblante muda por completo. E em seguida, Deus diz para Caim que ele tem uma escolha: fazer o que é correto ou desobedecer. E infelizmente, como nós já lemos, Caim ele opta pela segunda opção. Caim convida Abel para ir até o campo. Lá ele ataca o seu irmão e o mata. Isso não foi culpa de Abel, que o sacrifício do seu irmão não foi aceito por Deus. Mas Caim dirige toda a sua ira, a sua inveja, o seu ódio contra Abel. O que Abel tinha a ver com a rejeição do sacrifício de Caim por Deus? A pergunta que Deus faz é: por que o matou? E a própria Bíblia continua: porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Essa foi a razão. A vida de obediência de Abel era uma reprovação constante para Caim. E isso ele não podia mais suportar. Ver alguém, o irmão de carne, sendo obediente a Deus e ele vivendo o caminho da rebeldia. O ódio levou a matar seu próprio irmão. E a história, queridos, desse crime indica que se nós permitirmos, o ódio leva à morte. E é isso que Jesus aponta quando ele diz em sua palavra: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E aqui, queridos, controlar o nosso temperamento não é algo tão fácil, mas é algo indispensável a nós. Talvez alguns de vocês vivem com raiva dentro de si por algo que aconteceu no passado, uma escolha errada, o trabalho, um relacionamento, alguma decepção. Mas não permitam que a raiva controle a sua vida. A palavra de Deus diz que quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Queridos, agir contra a vontade de Deus traz sérias consequências para a nossa vida. Caim, ele não somente ele comete um assassinato, mas ele tenta esconder a situação de Deus. Deus se aproxima e pergunta: Caim, onde está Abel? Caim, onde é que está teu irmão? A resposta de Caim é surpreendedora. Ele disse a Deus: Senhor, sou eu guardador do meu irmão? Sei lá onde é que ele está. Sou eu responsável por Abel? Senhor, procure em outro canto. Queridos, Caim tinha avançado tanto em sua rebeldia, tanto em seu pecado, que ele perdeu a noção da contínua presença de Deus. Ele perdeu a noção da onipresença, da onipotência, da onisciência de Deus. Um Deus que tudo pode, que tudo vê, que está em todos os lugares. Ele se esqueceu que Deus tudo vê, tudo sabe. Ele se esqueceu. E ele mente tentando esconder seu erro para Deus. E eu pergunto a você, a nós, quantos de nós tentamos esconder de Deus
problemas e erros da nossa vida. Quantos de nós tentamos esconder de Deus aquilo que cometemos de errado? Queridos, não há como fugir da presença de Deus. Não há como fugir da presença de Deus, principalmente quando estamos vivendo em erro. Certa vez Davi, ele escreve: o meu pecado sempre me persegue. Uma outra tradução bíblica diz: o meu pecado está sempre diante de mim. E a experiência, queridos, de Caim não foi diferente. Deus concedeu àquele rapaz a oportunidade para confessar o seu erro, confessar seu pecado, mas mesmo assim, em virtude da sua rebeldia, Caim não reconheceu o seu erro. E por essa razão Deus pronuncia a sua culpa. E a seguinte sentença: fugitivo e errante serás pela terra. E aqui nós encontramos, queridos, duas verdades imprescindíveis para cada um de nós. A primeira delas, já vimos: não há como fugir de Deus. O pecado traz sérias consequências. O apóstolo Paulo escreve: pois o salário do pecado é a morte. Mas a segunda realidade, não podemos nos esquecer, queridos, de que Deus oferece perdão a todos aqueles que erram. Porque o mesmo verso diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus poderia muito bem ter destruído Caim instantaneamente, mas Deus permitiu que ele vivesse. Deus, em sua misericórdia, concedeu a Caim a oportunidade para arrependimento. Da mesma forma, queridos, que Ele concede a cada um de nós a oportunidade de arrependimento. Mas infelizmente Caim não aceitou o perdão divino. A palavra de Deus diz que Caim saiu. Ele saiu da presença do Senhor. E portanto continuou a viver como um rebelde. Ele não queria viver obedecendo a Deus. Eu gostaria de apertar o botão de pausa aqui. Sabe o que Caim faz em seguida, queridos? Caim sai da presença de Deus. E Caim constrói a primeira cidade. A primeira decisão de vida urbana. E ele dá um nome a essa cidade. O nome do seu filho, Enoque, que significa iniciação. O que Caim fez foi mais ou menos o seguinte: eu não quero mais viver contigo. Agora eu cuido da minha vida. Eu sou dono do meu nariz. Eu não quero mais viver ao teu lado, Deus. A vida urbana começa aí, queridos. A primeira cidade edificada por um ser humano foi edificada por Caim. Por essa razão, eu não quero Deus na minha vida. Queridos, não é à toa que nós moramos em uma grande cidade, a quinta maior cidade do mundo. Não é à toa que nos grandes centros urbanos, cada vez mais as pessoas buscam viver a parte de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não quero Deus. Caim escolheu viver de acordo com a sua própria vontade. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho, afastado de Deus. Queridos, a história desses dois irmãos nos lembra de que Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas nós não podemos esquecer que existem sérias consequências se nós escolhemos, decidimos desobedecer a Deus. E isso, queridos, nós precisamos sempre manter na nossa mente. Para concluir, eu quero apenas apontar por mais um fato importante. A maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus, queridos, afeta a maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor. A maneira pela qual você encara a sua vida com Deus afeta a maneira pela qual você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor. Porque isso afeta quem você é.
como Caim, como ele não possuía um contato correto com Deus, o seu relacionamento com o seu irmão, com a sua família também não foi adequado, não foi correto. Se não temos um relacionamento apropriado com Deus, nós não deveríamos, queridos, nos surpreender se não temos um relacionamento apropriado com outras pessoas. Olhe para você. Olhe para dentro do seu coração. Como é o seu relacionamento com Deus? Como anda a sua vida de oração? Quanto tempo você tem passado ao lado do Senhor ouvindo a sua voz? Através da Bíblia. A palavra de Deus diz, não sejamos como Caim. Ouçam bem, queridos. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Queridos, não se esqueçam da história de Caim e Abel. Porque a história desses dois rapazes é a história de cada um de nós. Aqueles que decidem viver pela fé, aqueles que decidem viver em obediência àquilo que Deus pede, ou aqueles que decidem viver por si mesmos, em rebeldia, em desobediência à vontade de Deus. E aos Caíns desse mundo, essa história, queridos, nos lembra de que, ao final, todos terão que responder à pergunta do Criador. E a pergunta de Deus a Caim foi, o que você fez? Né? Que fizeste? Que fizeste? E as consequências, queridos, desse momento serão eternas. O que você fez? O que você fez? O que você está fazendo com a sua vida hoje? Quais são os caminhos que você está seguindo? Quais são as decisões que você está tomando? São eles ou elas apenas um meio para satisfazer sua própria vontade? Ou será que você busca realmente seguir a orientação e vontade de Deus? Que fizeste? O que você está fazendo? Caim e Abel, dois irmãos, duas escolhas, dois caminhos. E hoje cabe a você decidir qual dos dois caminhos, ou melhor, qual desses dois irmãos você seguirá. Bom Deus, quando olhamos a experiência e a história desses dois irmãos, Caim e Abel, a triste experiência em que resultou no primeiro assassinato nessa terra, vemos de maneira profunda como as nossas escolhas, as nossas decisões afetam a nossa vida como um todo. Senhor, ajuda-nos a que possamos compreender que, quando falamos da dimensão espiritual da nossa vida, só existem dois caminhos. O caminho da obediência a Ti, ou o caminho de independência, o caminho que nos leva a tomar decisões a sós. E muitas vezes imaginamos que as decisões que tomamos são as mais apropriadas porque pensamos que eticamente são corretas, decisões que nos levam a transmitir uma imagem de que somos bondosos, de que nos preocupamos, mas muitas vezes essas decisões nada mais são do que fazer o bem ou aquilo que é bom, no pior sentido da palavra, porque fazemos pensando em nós mesmos, porque fazemos para satisfação própria, porque fazemos com o intuito, quem sabe, de que outras pessoas tenham uma imagem positiva sobre a nossa vida, aquilo que somos. Mas ajuda-nos, Senhor, a que possamos decidir tomar o caminho da obediência, tomar o caminho, Senhor, de acordo com a Tua palavra, aquilo que Tu desejas a nossa vida.
E Pai eterno, de uma forma especial, suplico tua bênção, tua direção às pessoas que aqui se encontram. Estaremos em pouco tempo, poucas horas, iniciando uma nova semana. Uma semana que é desconhecida a nós. Uma semana, Senhor, que teremos que tomar decisões em cada um desses próximos 7 dias. Decidiremos como agir. Decidiremos como nos comportar. Decidiremos como tratar as pessoas. Decidiremos como tocar nossos negócios. Decidiremos como desenvolver relacionamentos familiares, no trabalho, na escola. Decidiremos trilhar o teu caminho ou trilhar o nosso caminho. E, bom Deus, ajuda-nos a que a decisão que iremos tomar seja a decisão segundo o teu coração. E, Pai eterno, eu suplico de uma maneira especial que cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa que assiste essa programação nesse momento, não importa onde estejam, possam decidir, Senhor, trilhar o teu caminho. E eu te peço de uma forma especial que teu Santo e Bom Espírito impressione a mente de cada um deles. Que ao nos depararmos com as encruzilhadas da vida humana, que cada momento que estivermos diante, Senhor, de uma escolha nessa semana que se inicia, que cada uma dessas escolhas que possam trazer consequências e resultados eternos para a nossa vida, te suplico, Pai, que possamos nos lembrar desse momento. Que possamos nos lembrar da experiência de Caim e Abel. E que ao falar, ao agir, ao decidir, ao negociar, ao testemunhar, ao demonstrar às pessoas quem somos, Pai eterno, te suplico que possamos escolher o caminho que Abel escolheu. O caminho da obediência, o caminho de tua palavra, o caminho que muitas vezes é o mais estreito, o caminho que muitas vezes é o mais difícil, mas o caminho que é a tua vontade, o caminho, Pai, que com certeza traremos alegria ao teu coração. Despede-nos com a tua proteção, com a tua bênção. Dá-nos, Pai, uma semana de vitórias. E que no próximo sábado, quando aqui voltarmos, possamos olhar para trás e dizer-te: Deus, que semana linda foi essa que eu tive, porque te obedeci. Que semana maravilhosa foi essa, Senhor, porque o Senhor me ajudou a decidir de maneira correta. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a decidir aquilo que é correto. Isso eu te lhe suplico. Em nome e pelo amor de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.